Desde que eu descobri que a marca Nike é uma referência a uma deusa grega, eu comecei a ficar mais atento a essas referências históricas ou mitológicas em marcas, e eu já tô com uma lista boa aqui e achei que seria interessante começar a compartilhar isso aqui no canal. Para esse vídeo eu peguei 6 marcas, da Nike à Amazon, passando pela Asus e o Ford Ka, que tem referências bem interessantes também, e a gente já pode começar pela Nike mesmo, né, que eu comecei falando dela. Nike é exatamente o nome de uma deusa grega, né, em português geralmente esse nome aparece como Nice, e no grego antigo a pronúncia seria algo como Nike, que significa literalmente vitória. Daí o nome próprio Nice e Eunice também, né? Eunice seria a boa vitória. Os romanos referiam a ela como Victoria, né, em latim. Então o nome Vitória e o nome Nice, apesar de não terem nada a ver na superfície, né, até rimou, esses nomes têm o mesmo significado. E na mitologia, essa deusa aparece associada quase sempre a Zeus e a Atena, e é ela quem coroa os que são dignos de honra, né, os que demonstram arete, né, excelência, desde os próprios deuses que são coroados pela Nice, ou até generais que vencem uma batalha importante, ou atletas que venceram alguma prova, tipo uma corrida nas Olimpíadas. Inclusive, eu já comentei lá no vídeo sobre as 7 maravilhas do mundo antigo, né, que é a estátua de Zeus em Olímpia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa estátua de Zeus, ela carrega uma estátua menor na mão direita, que é justamente a estátua da deusa Nice. E essa estátua que observava, por assim dizer, né, os Jogos Olímpicos lá em Olímpia, né, que é a cidade santuário onde esses jogos aconteciam. E a deusa Nice realmente é representada quase sempre assim, como ela era representada lá na estátua de Zeus. Ela aparece como uma mulher com uma coroa de louros ou de folhas de oliveira nas mãos, que é a coroa que ela põe sobre a cabeça de alguém para reconhecer os méritos daquela pessoa. E o simbolismo que a Nike, né, a marca, buscava era justamente esse. Como a deusa Nice está relacionada a esse contexto de atletismo, né, de vitória, de mérito e de superação, os caras fizeram essa associação da marca esportiva com esse simbolismo, né, quando eles estavam criando a marca em 1971. Aliás, na verdade, a empresa que seria a Nike já existia com outro nome, que era Blue Ribbon Sports, que significa literalmente fita azul esportes, né? Fita azul, Blue Ribbon, é uma expressão em inglês para dizer que é o melhor. Isso vem de uma fita que eles davam em feiras agropecuárias, né, para os melhores da categoria, tipo assim, o melhor cavalo, o melhor tomate, né, coisa desse tipo. É uma fitinha mesmo que o pessoal põe assim no peito, né? Tipo, parece uma medalha só que de tecido ou de papel. Mas em 1971, né, 1971, os caras mudaram o nome da empresa para Nike e passaram a usar aquela logomarca clássica, né, que possivelmente remete também à deusa grega. Eu já vi algumas pessoas tentando encaixar esse símbolo em várias representações da Nice, especialmente num relevo na cidade de Éfeso e também na Vitória de Samotrácia, que está hoje no Louvre, mas eu não achei nada oficial sobre isso. Agora, o nome da marca vir da deusa grega é fato. Assim como é fato que o Ford Ka faz referência à religião egípcia. Na parte do Ka, claro, né? O Ford é do sobrenome do Henry Ford, que fundou a empresa. Eu lembro, inclusive, de ouvir sobre essa relação do Ford Ka com o Egito lá no primeiro semestre de graduação em História, mais de 10 anos atrás, né? Quando meu professor de História Antiga, que era o grande José Antônio W. Trabulsi, comentou isso de passagem, assim, numa aula sobre Egito. Mas eu chequei antes de fazer esse vídeo aqui nos próprios meios oficiais da Ford, né, para certificar essa informação, e é isso mesmo. O Ford Ka realmente faz referência ao Egito, tanto na forma dele quanto no nome. O desenho do carro, né, do primeiro modelo pelo menos, era inspirado nas dunas dos desertos egípcios, né, cheias de curvas, mais arredondado, e o nome Ka vem do nome de um dos aspectos do ser na religião egípcia, né, que é geralmente traduzido como alma, mas é principalmente a força vital, né, a vitalidade de uma pessoa, aquilo que distingue um ser vivo de um ser não vivo, né, ou de um ser morto, ou de simplesmente um objeto inanimado, tipo uma pedra. E tanto as pessoas, né, os humanos têm Ka, quanto os deuses também têm Ka. E a própria palavra Egito tem Ka dentro dela, né, bem escondida. Egito vem de Aegyptos, né, que é uma forma grega de Het Ka Ptah, que significa em egípcio a casa ou o templo do Ka de Ptah, o centro, portanto, né, da vitalidade do deus criador Ptah, que era a principal divindade ali da cidade de Mênfis, que foi uma das capitais do Egito Antigo. E, curiosamente, os próprios egípcios não chamavam a sua terra por esse nome. Esse possivelmente era só o nome da cidade de Mênfis mesmo, né, um nome antigo da cidade de Mênfis. Mênfis, inclusive, também é um nome, uma forma grega desse nome da cidade. Mas o que importa é que o Egito, como um todo, era chamado em egípcio de Kemet, né, que significa terra preta, que é uma expressão que faz referência à cor da terra fertilizada pelo rio Nilo, em contraste com a terra vermelha, né, que era a terra infértil mais longe do rio, né, o deserto. E falando em rio, a gente pode passar para a Amazon agora, né, que tem esse nome não muito misterioso, que remete ao rio Amazonas, né, ou talvez
a floresta amazônica, ou talvez as Amazonas, as guerreiras? Então, inicialmente o nome da empresa era outro, inclusive, não fazia referência a nada disso, né? A Amazon chamava Cadabra, que é uma forma abreviada da palavra abracadabra, né? Uma das palavras mágicas mais conhecidas do mundo, que é uma palavra interessante, que talvez até desse um vídeo só para ela, que é uma palavra que aparece em textos antigos, né, em amuletos, talismãs, instruções para encantamentos. Isso desde o segundo século depois de Cristo, pelo menos. Tem registros de médicos nas cortes ali dos imperadores romanos usando essa palavra para supostamente curar doenças. O Daniel Defoe, que é o cara que escreveu as histórias do Robinson Crusoe e viveu na cidade de Londres num surto de peste muito forte, ele registrou também que nessa época as pessoas escreviam a palavra abracadabra na porta da casa delas para afastar esse mal, né? E ele escrevia isso desaprovando essa atitude. E nos movimentos inspirados ou continuadores da tradição mágica, essa palavra também permanece bastante em voga, né? Entre os seguidores do Aleister Crowley, por exemplo. Mas no caso da empresa do Jeff Bezos, né? No que viria a ser a Amazon, essa palavra acabou sendo largada de mão, porque disseram para o Jeff Bezos, né? Aconselharam ele nesse sentido de que esse nome era meio obscuro, nem todo mundo pegava referência e algumas pessoas entendiam que eles estavam, quando falavam o nome da empresa, né, eles entendiam que estavam falando cadáver, né, cadáver, em vez de cadabra. Então ele começou a buscar uma alternativa para esse nome, preferencialmente começando com a letra A, porque na época das listagens de site, a coisa era feita em ordem alfabética, né, então se você colocasse a sua empresa começando com a letra A, você facilitava alguém te encontrar. E aí ele abriu o dicionário meio que como procura o nome para um filho sem ter muita referência, né? Tipo assim, achou procurar um nome bonito aqui. E ele encontrou a palavra Amazon, achou o significado interessante e inicialmente o significado era o rio mesmo. Amazon River, né? O rio Amazonas. Mas Amazon em inglês também poderia significar Amazona, uma mulher de um povo, muito provavelmente mitológico, né? Lendário pelo menos, que aparece nos textos gregos antigos e que era um povo supostamente formado só por mulheres. Os filhos homens que nasciam dessas mulheres amazonas eram devolvidos para os pais, que eram pessoas que não faziam parte da sociedade. Tem algumas versões que dizem, inclusive, que as mulheres matavam os homens depois deles cumprirem o seu papel, meio que como abelhas fazem com o zangão, né? Eu acho. Pelo menos tem esse tema na cultura pop, né? Naquele filme, inclusive, do Espantalho, lá que fizeram a versão depois com o Nicolas Cage. Mas enfim, deixa eu voltar pro tema aqui, né? O que importa é que essas mulheres amazonas, né? Elas eram descritas como guerreiras muito poderosas, que participaram até de alguns episódios da Guerra de Troia, segundo lá a Ilíada de Homero. E foi por causa dessas amazonas que a floresta, o rio e a região aqui da América do Sul foi chamada de Amazônia/Amazonas, né? O que aparece nas crônicas do século XVI é que o espanhol Francisco de Orellana teve algumas batalhas com povos locais, né, especialmente os chamados tapuias, e as mulheres que integravam esses povos, elas iam para o combate junto com os homens, né, o que parecia muito estranho para um europeu. Então isso chamou muita atenção, e a ideia das Amazonas, lá, as mulheres guerreiras da mitologia, né, o tema clássico lá do imaginário, que ainda muito vivo no imaginário europeu, acabou servindo para batizar aquela região. Mas, como eu estava dizendo, o Jeff Bezos estava pensando mais no rio inicialmente, né? Não tanto nas Amazonas lá da mitologia. Tanto é que a logo da Amazon era a letra A com um rio, né? Com o Rio Amazonas, no meio, como você pode ver aí nesse primeiro site deles. Numa entrevista, por exemplo, ele disse que esse nome combinava muito bem com o espírito ambicioso da empresa, porque o Amazonas, né, abre aspas, não é só o maior rio do mundo, ele é muitas vezes maior que o segundo colocado. Ele arrebenta com os outros. Então ele se apegou bastante a esse nome mesmo e se consolidou, né? Até hoje a Amazon muito forte aí no mercado. Alguns anos, inclusive, teve uma polêmica sobre o registro dessa marca, né? Do nome, na verdade do domínio .amazon pela empresa, que pedia ali um uso exclusivo desse domínio, e isso foi questionado pelo governo brasileiro e pelo governo peruano, que são países, né, que têm a maior parte ali da floresta amazônica, e esses governos mandaram uma notificação, né, uma carta para o ICANN, que é o órgão internacional que lida com esses nomes de domínios, dizendo que dar direito exclusivo a esse domínio para uma empresa privada feria, entre aspas, o interesse público relacionado à proteção, à promoção e à divulgação de questões relacionadas ao bioma da floresta. E eu, sinceramente, não sei como é que está essa questão hoje, nem em que pé que isso está, mas o fato é que essa questão de registro de domínio, e principalmente de marca, é uma coisa muito delicada, né? No caso do registro de marca no Brasil, por exemplo, o dono da marca é quem registrar primeiro a marca no INPI, que é o órgão oficial responsável pela proteção de marcas, né, de patentes também no Brasil. Não adianta só você ter o nome lá no CNPJ, por exemplo, né, se alguém registrar a marca antes de você no INPI, ele pode te impedir
inclusive judicialmente, de usar o nome que você já tinha, né? Que você. Aquela marca que você construiu, mas não fez a oficialização da coisa, né? O registro. Imagina se eu crio esse canal, por exemplo, né? E chego em 900 mil inscritos, quase 1 milhão de inscritos, e tenho esse canal já há 4 anos em outras redes sociais também. Só que aí alguém do nada registra a marca Estranha História lá no INPI antes de mim e ela aciona a justiça para me impedir de usar o nome. No meu caso, eu já protocolei a marca, né, com a ajuda lá da MoveOn, que é a empresa que cuida dessa parte de registro de marca aqui do canal. Mas se você tem uma marca e ainda não registrou, é bom dar uma olhada nisso o quanto antes para evitar dor de cabeça. É um processo bem simples, digital, super confiável com a MoveOn, são mais de 10 mil marcas protegidas pela empresa. O atendimento é 100% online, rápido, fácil. Então, se você tem uma marca e não registrou, de novo, clica aí no link que vai estar na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado aí embaixo e já chama lá os caras para começar esse processo de registro. E a próxima marca que me surpreendeu bastante, essa eu não desconfiava nem de longe que significava isso, é a Asus, né? Aquela marca de computador. Para mim, Asus era algum acrônimo, né? Uma palavra formada pelas iniciais de alguma coisa, ASUS, mas na verdade Asus não é uma combinação de palavras, né? Ela é parte de uma palavra, da palavra Pegasus. Na mitologia grega, o Pégaso, ou Pegasus, né, é aquele cavalo alado que todo mundo conhece, mas a história de origem desse cavalo é um pouco menos conhecida, né? Porque o Pegasus não é qualquer cavalo alado. Depois ficou com esse sentido. Mas Pegasus originalmente era um indivíduo. Segundo a Teogonia de Hesíodo, que é um dos principais textos mitológicos gregos, né, o Poseidon, que é o deus dos mares, teria se deitado com a Medusa num campo coberto ali de flores de primavera e ela teria concebido 2 filhos. Só que esses filhos, eles não puderam nascer por causa de uma maldição que a Medusa sofre e eles só nascem, só saem do corpo dela efetivamente quando Perseu corta a cabeça da Medusa. E aí os 2 filhos nascem, um deles é o Pégaso, né, o cavalo alado, e o Crisaor, que é um gigante com uma espada de ouro, né, que não tem muita coisa, pelo menos que eu conheça sobre ele depois, né, em outras histórias. Mas o Pégaso, esse sim aparece em várias outras histórias mitológicas, né, ele aparece muito como companheiro do herói Belerofonte, e participa de forma muito importante da luta do Belerofonte contra a Quimera, e é justamente esse aspecto de poder, de uma criatura poderosa e conexão com aventuras que os criadores lá da Asus queriam evocar com esse nome, né? O próprio site da Asus diz o seguinte: o nome Asus vem de Pegasus, o cavalo alado da mitologia grega, que simboliza sabedoria e conhecimento. A Asus incorpora a força, a pureza e o espírito aventureiro dessa criatura fantástica e alça novos voos a cada novo produto que cria. Agora, por que Asus e não Pegasus, então, né? Por que os caras tiraram as primeiras letras do nome? Então, isso tem a ver com a mesma coisa lá do caso da Amazon, né? Que é que empresas começadas com a letra A ficavam melhor posicionadas na forma de listagem que se fazia antigamente. Talvez até hoje, não sei, mas antigamente certamente. Mas então os caras simplesmente tiraram ali as primeiras letras para deixar começando com A, né? Asus em vez de Pegasus. E depois eles fizeram uma outra empresa, que eu não lembro exatamente qual que é a história disso, mas tem uma empresa que foi ligada à Asus, que eu acho que não existe mais, que chama Pegatron, né? Que remonta também, remete, faz uma referência a esse mesmo ser da mitologia. Outra marca que começa com a letra A e também faz referência a aventuras mitológicas gregas é a Ajax, aquela lá dos produtos de limpeza. Nesse caso, na verdade, eu não encontrei nenhuma declaração oficial confirmando essa relação. Mas eu vou dar algumas pistas aqui e você depois comenta aí embaixo se faz sentido ou não faz. Mas para começar, né, Ajax ou Ajax é o nome de um herói grego que participa da Guerra de Troia. Em grego antigo, a pronúncia do nome seria algo como Aias. E na Ilíada de Homero, que conta a história dessa guerra, o Ajax é descrito como o mais forte entre os gregos, né, atrás só de Aquiles. Ele, inclusive, enfrenta o Heitor, né, que é o líder dos troianos, algumas vezes durante a história, e sempre começa levando a melhor, só que algum deus acaba intervindo na situação ali em favor do Heitor e impede o Heitor de ser morto, né? E no final das contas, o Heitor vai ser morto pelo Aquiles. Spoiler de uma história aí de 2000 anos, né? Acho que esse não precisa avisar. O time de futebol holandês Ajax, ou Ajax, com certeza tirou o nome desse personagem também, né? Tem até uma imagem dele no escudo do time, que não dá a menor sombra de dúvida, né? Dá para confirmar com certeza que é realmente a inspiração é essa, mas no caso da marca lá de produto de limpeza, a coisa é mais duvidosa porque nada na marca remete diretamente, né, explicitamente a esse herói grego e nem a Grécia em geral. A não ser talvez o nome, né? Mas o nome pode ser uma coincidência, pode vir de alguma outra coisa, não sei. Tem uma teoria na internet de que o slogan da Ajax em inglês é Stronger Than Grease, literalmente mais forte que a gordura. Isso poderia ser um trocadilho com Stronger Than Grease,
mais forte que a Grécia, ou stronger than Greeks, né, mais forte que os gregos. E isso faria referência, claro, assim, na segunda teoria, ao Ajax ser o mais forte entre os gregos, né, como é dito lá na Ilíada, exceto Aquiles. E é realmente uma pista interessante, só que o slogan principal e mais antigo da Ajax, da marca, é Stronger than Dirt, mais forte que a sujeira, né? O que mantém a relação com a força de alguma forma, né? Que era um atributo importante de Ajax, o herói, só que mais forte que, tipo assim, não é específico o suficiente. Então a conexão fica muito mais frouxa, né? E tem outro slogan da Ajax que é interessante, que é que o produto é feito para os heróis do dia a dia. Então tem uma referência a herói também que é interessante, mas também não é conclusivo, né? Herói é uma palavra que é muito utilizada fora do contexto também dos heróis da Grécia, apesar de ser uma palavra grega, né? Ou vinda do grego, pelo menos. E não tem nada grego na marca também em termos de estética, né? A tipografia não remete à Grécia, as propagandas, tanto novas quanto antigas, pelo menos até onde eu vi, não fazem nenhuma referência à Grécia, à Guerra de Troia, à Ajax. E a Colgate-Palmolive, né, que é a dona da Ajax, ou da Ajax, melhor dizendo, né, da marca, não do herói, pelo que eu vi, nunca confirmou essa relação, mas fica aí essa possível referência escondida, talvez, na marca, né, muito bem escondida, se é que ela de fato está lá. Comenta aí depois, inclusive, o que você acha, se te convence ou não essa teoria. E aí, finalmente, passando para o último, né, que é um caso certeiro, esse é oficialmente confirmado, a gente pode ir para ele, que é um dos meus favoritos, que é a ASICS, né, que é uma marca de tênis principalmente, mas eu acho que de produtos esportivos em geral. E para mim é o mais inusitado de todos, porque essa marca, na verdade, ela é japonesa. Então a pronúncia original dela é algo como ASICS. Mas geralmente eu ouço as pessoas falando ASICS ou ASICS, que é uma forma mais americanizada, né? Mas isso não importa, na verdade, porque a palavra não é nem japonesa nem inglesa. Ela é latina. Quer dizer, ela é um acrônimo, né? De novo, acrônimo é uma palavra formada pela combinação de outras iniciais, né? De iniciais geralmente de uma frase. E a frase em questão é uma frase de um poeta romano do segundo século depois de Cristo, portanto, uma frase em latim, que é anima sana in corpore sano. ASICS. Na sátira 10 do poeta Juvenal, né, que é de onde vem essa frase, a expressão é um pouco diferente. É mens sana in corpore sano, que significa mente sã em corpo são. Né? Anima sana seria alma sã. E essa frase aparece num contexto de crítica aos contemporâneos ali do Juvenal, que, segundo ele, desejavam, aspiravam por e faziam orações aos deuses por coisas que só levariam à ruína deles mesmos. Eles pediam aos deuses coisas como fama, poder, riqueza, longevidade, e ele cita vários exemplos de casos em que a pessoa ter isso levou a uma tragédia. E aí ele diz que as pessoas deveriam pedir algo muito mais simples, mas muito mais importante, que era uma mente sã num corpo são. E hoje a expressão continua em uso, né? Talvez você já tenha ouvido isso, ou até falado essa expressão, e não tem nada de errado com ela, mas no uso atual dessa expressão, o sentido que é pretendido mais frequentemente é o de equilíbrio ou de uma simbiose entre corpo e mente, né? Tipo assim, para ter uma mente saudável é necessário ter um corpo saudável. Então fazer exercício físico é fundamental para ter uma boa saúde mental. Ou se a cabeça estiver ruim, o corpo acaba desandando também, né? E eu imagino que tudo isso seja verdade, só que não é o sentido original da frase. Provavelmente a ASICS, ou ASICS. pegou essa expressão por ter esse sentido de incentivo à atividade física, né? Mas o mente sã em corpo são, do corpo do Juvenal, tem mais a ver com resistência às paixões, né? Não se entregar aos desejos imediatistas, aos vícios, à ira, ter coragem, né? Não sucumbir diante do medo, sofrer com paciência as adversidades, dar mais valor aos trabalhos de Hércules do que aos luxos de Sardanápalo, né, como diz o texto. Sardanápalo é um rei oriental que representa o excesso e a devassidão em muitos textos gregos e romanos, né? Provavelmente ele é uma caricatura do rei assírio Assurbanipal, e o Juvenal fala em pedir uma mente sã e um corpo são aos deuses, mas só para criar o contraste com o fato das pessoas pedirem muitas coisas aos deuses em oração, né? Mas na verdade ele diz que ter uma mente sã e um corpo são cabe à própria pessoa, né? A própria pessoa deve conceder a si mesma esse pedido. O único caminho que conduz a uma vida tranquila é o da virtude, diz o texto. Se fôssemos prudentes, Fortuna, tu não terias poder algum. Somos nós que te fazemos deusa e te damos um lugar no céu. Aqui é uma referência à deusa Fortuna, né, que distribuía ali sorte e azar para as pessoas. Tem até a ideia da roda da fortuna, que não tem a ver inicialmente com dinheiro, tem a ver com o fato de que às vezes você está no topo, às vezes você está
cai e às vezes você sobe, né? Porque você está nas mãos da Fortuna, essa deusa, que não pode ser agradada com oferendas, né? Você não pode convencer a Fortuna a fazer nada por você. Mas traduzindo essa expressão para termos mais modernos, né? Seria algo como nós é que fazemos a nossa própria sorte. Não é nem uma expressão moderna, né? Nós fazermos a nossa própria sorte também está lidando exatamente com os conceitos antigos. Mas é uma forma de colocar que a gente entende mais fácil hoje. Então, mente sã em corpo são tinha mais a ver com isso. Mas fazer exercício é importante também. Inclusive aqui no canal tem um vídeo sobre as Olimpíadas antigas, que também não eram inicialmente tanto sobre o esporte em si, mas mais sobre religião, depois dá uma olhada lá. E tem um vídeo também que eu falei sobre as 7 maravilhas do mundo, em que eu passo de raspão ali nesse tema da Nice, né, da deusa Nice. Então ficam as sugestões aí para assistir na sequência. Valeu, Muvon, por apoiar o vídeo e muito obrigado você que ficou até aqui, né? Referência como sempre na descrição. É isso e falou!